18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. Interage com a gente aqui no programa 18 horas, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Mostra como é que tá a volta para casa hoje, gente. Manda pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 3 minutos. Boa noite, André. André, e teve paralisação de ônibus, greve, né? Foi uma paralisação aí durante a manhã de hoje, não é isso? Conta mais detalhes pra gente, André. Boa noite. Muito boa noite, Karime e Kennedson, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, motoristas e cobradores de ônibus aqui de Manaus cruzaram braços nessa manhã e isso afetou, claro, a circulação do transporte coletivo em várias zonas aqui da capital. A paralisação aconteceu ali também na Avenida Leonardo Malcher, no centro, e atingiu as rotas do Distrito Industrial também. O movimento aí é em meio à campanha nacional pelo fim da escala 6x1. Não é por acaso, né, que a paralisação aconteceu hoje, justamente nessa quarta-feira, onde tem aquela proposta sobre o fim da escala 6x1, que volta aí a discussão na Câmara dos Deputados, depois de um pedido, né, de vista que adiou a votação. Então, essa convocação, ela veio na madrugada aí pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários aqui de Manaus, Givancir Oliveira. Só que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU, confirmou que essa paralisação parcial, ele disse que respeita, né, o direito constitucional à manifestação, mas reforçou a importância de manter os serviços essenciais à população. Então, a boa notícia é que, segundo o IMU, as linhas, elas voltaram aí à normalidade a partir das 8 da manhã. Então, não foi essa paralisação, só teve mesmo a ver com o protesto dos trabalhadores, né, que tiveram aí, que paralisaram pelo fim da escala 6x1, somente essa situação. Agora vamos às informações do trânsito, que segue carregada aqui nas principais vias da capital amazonense nesse comecinho de noite. Na Avenida Humberto Calderaro, o fluxo é intenso, com lentidão em diversos trechos. Já na Avenida Maripiranga, no sentido bairro, a retenção principalmente nas proximidades da Rua Plínio Coelho, que é um trecho considerado o mais concorrido da via. E na Avenida Torquato Tapajós, para quem segue no sentido bairro, o trânsito está lento até as proximidades das obras ali da passarela. Na Avenida Constantino Neri também apresenta trânsito lento e carregado nessa volta para casa, também no sentido bairro. E na Avenida São Jorge, o cenário de congestionamento completo, que é causado aí pelo grande número de veículos aqui na capital. Então tem aquela orientação, né? Paciência, atenção redobrada e, se possível, buscar rotas alternativas. Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na saúde. Eu, Nathalie Moraes, trago a denúncia de falta de pagamento dos profissionais terceirizados que trabalham em unidades do governo do Amazonas, como o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital Infantil Joãozinho. Eu, Kennedson Paz, falo sobre o segundo dia da visita do presidente em Manaus. O presidente anunciou investimentos de quase 3 bilhões de reais da Petrobras no estado. Turismo sem penas. Eu, Vanessa Lima, explico detalhes dessa campanha que acontece durante o Festival de Parintins. O objetivo é alertar sobre os impactos ambientais do comércio de artesanatos feitos com partes de animais silvestres. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia mais importante a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, dia 27 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E há exatamente 7 anos estreava o programa 18 horas, inaugurando uma nova fase na Mix Manaus com mais jornalismo na programação. Estreamos com o compromisso de passar informação com responsabilidade, trazer informações relevantes para a sociedade. Seguimos trabalhando com independência num veículo que resiste ao tempo, comprovando a importância e a relevância do rádio. No 18 horas discutimos assuntos importantes para o Amazonas e para Manaus. Temos a independência de denunciar questões fundamentais para a sociedade, cobrando respostas e soluções para problemas fundamentais. No 18 horas, o jornalismo segue independente com o maior respeito a você, ouvinte. E hoje, nesse 27 de maio, vamos ouvir uma mensagem do nosso chefe de jornalismo, Sérgio Bartolo. Oi, pessoal do 18 horas. 7 anos não é pouco tempo, não. O 18 horas é a rádio ocupando seu lugar em um mundo que cada vez transita mais na internet. E o número 7 tem muitos simbolismos. Na Bíblia, marca a criação do mundo em seus 6 dias e o descanso de Deus no 7º. Na matemática, é o número primo, único. E na natureza, reflete as cores do arco-íris e as 7 notas musicais. E, dizem, representa a análise profunda e a conexão com o universo. É muita coisa. Hoje, o 18 horas faz aniversário e se consolida como um programa de notícias numa rádio, a Rádio Mix Manaus. Mas com toda a contemporaneidade da internet e das redes sociais. Sempre se adaptando às mudanças e preparado para o futuro. Claro, respeitando sua audiência, que cobra um noticiário relevante e de interesse público. Um grande abraço a todos. 18 horas. Claro, que eu ia falar, que é claro que a gente agradece aos ouvintes, né, que para esse nosso trabalho de segunda a sexta-feira aqui na Mix Manaus, e também a toda a equipe que produz diariamente de segunda a sexta-feira o programa 18 horas, as pessoas que estão nos bastidores, né, Kenison? E principalmente aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, gente. Crescemos em um nível avassalador nas redes sociais, saímos de 2.500 seguidores e hoje nós somos no 18 horas 109 mil seguidores que acompanham diariamente as notícias, tanto de Manaus, do Amazonas e do mundo, gente. E os nossos ouvintes também que acompanham a nossa programação pela rádio, também mandaram mensagens pra gente, Karime. Sim, vamos acompanhar? É bom a gente lembrar que as pessoas podem acompanhar, e temos ouvintes que escutam e acompanham o programa 18 horas em vários cantos do mundo. São várias plataformas. No YouTube, a gente tem muita pessoa que escuta o 18 horas pelo YouTube, mas vamos lá, vamos conferir algumas felicitações dos nossos ouvintes. Parabéns ao programa 18 horas. Desde 2019 estou aqui sintonizado, acompanhando vocês, trazendo sempre temas muito relevantes para a população. O programa já mostrou sua importância em diversos momentos, assim como exemplo disso é como na denúncia de compra de ventiladores pulmonares, né, que foi adquirido em uma loja de vinhos. O caso ganhou repercussão, né, em todo o país e mostrou a força do jornalismo sério e comprometido com a verdade. Na verdade, sim, todos nós ganhamos com um programa que informa, questiona e dá voz à população, né? Que venha muitos anos de sucesso às 18 horas. Parabéns! Olá, meus amores do 18 horas, gente boa. Quero parabenizar todos vocês por mais um ano de programa, abrilhantando a nossa capital amazonense, falando de vários assuntos. É show de bola, parabéns, e que mais e mais anos sejam sobre vocês com muito sucesso. Eu sou a Cleo e sou uma das fãs desse programa, tá bom? Beijos!
18 horas. Muitíssimo obrigada pelas palavras carinhosas, pelas felicitações. E ao longo do programa de hoje vamos ter outras mensagens. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E no dia seguinte, quer dizer, no segundo dia de visita em Manaus, o presidente Lula anunciou investimentos de 2,8 bilhões de reais da Petrobras e da Transpetro para o Amazonas, isso até 2030. O repórter Kennedson Paes acompanhou esse segundo dia de agenda do presidente Lula aqui na cidade, aqui na capital amazonense, e traz agora os detalhes pra gente. Então, Kennedson, o presidente inclusive voltou a falar sobre a BR-319, não é isso? Com certeza, Karime Leão, esse que é um dos temas essenciais para o povo do estado do Amazonas, é um daqueles temas que nos faz pensar, refletir, nos faz cobrar resultados a respeito de um tema que nos liga ao restante do país. E é um tema essencial, mas eu deixei esse tema para o finalzinho, porque com certeza vai ser a cereja do bolo, Karime Leão. Esse segundo dia da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Manaus foi marcado por diversos anúncios importantes em áreas como energia elétrica, logística, infraestrutura e transporte fluvial. As agendas, elas aconteceram ao longo desta quarta-feira em pelo menos 2 momentos, na parte da manhã e também na parte da tarde, e reuniram diversos ministros do governo federal, como Minas e Energia, Portos e Aeroportos. São diversos ministros que estavam fazendo parte dessa agenda presidencial, além, é claro, da nossa bancada do estado do Amazonas, que são os senadores Eduardo Braga, senador Omar Aziz. Estava também presente o governador do estado do Amazonas, Alberto Cidade, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, além também de diversos outros prefeitos dos municípios do interior do estado do Amazonas. Hoje pela manhã, o foco foi nos investimentos do sistema da Petrobras aqui no nosso estado do Amazonas. Durante esse evento realizado no estaleiro Bertolini aqui em Manaus, o governo federal anunciou mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos até 2030. Uma das principais medidas foi a confirmação da construção de 18 embarcações de transporte de combustíveis na região norte. É uma construção muito interessante. São no total 32 construções de embarcações pelo Brasil. Na parte do sul serão 18 embarcações construídas por lá, e aqui no norte, no estado do Amazonas, produzida aqui na nossa região, na nossa terra, serão 18 embarcações de grande porte, que são aquelas embarcações que fazem um transporte logístico de soja. Esse contrato está fechado com a Transpetro e prevê o investimento de 303 milhões e meio de reais e deve gerar cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos aqui no estado do Amazonas. Essas embarcações serão utilizadas para o transporte fluvial de derivados do petróleo e fazem parte do processo de renovação da frota do sistema Petrobras. Ainda durante a agenda da manhã de hoje, a Petrobras anunciou novos investimentos no Polo do Urucu, que fica no município de Quari. Esse pacote prevê cerca de 2 bilhões e meio de reais para a perfuração de novos poços e ampliação da estrutura de produção de escoamento de gás natural. Nós vamos ouvir agora a presidente da Petrobras, Magda Chambriardi. Um estado que produz 105 mil barris de petróleo e gás equivalente por dia. E o que vem trazendo esses investimentos? A possibilidade da gente aumentar esta produção em cerca de 20%. 20% que vão garantir mais gás, mais petróleo, mais emprego e mais renda. Estimamos com esse investimento de 2,5 bilhões de reais no próximo quinquênio, um aumento de produção, como eu falei, de 20% e uma geração de 14 mil empregos nessa região amazônica, aqui no entorno de Manaus, Polo do Urucu e municípios adjacentes. Ainda segundo as informações da Petrobras, o gás produzido em Urucu é responsável por grande parte da geração de energia elétrica consumida em Manaus e também em outros municípios do interior do estado do Amazonas, o que vai gerar, com esses investimentos, novas oportunidades para o nosso estado. Vamos ouvir novamente a Magda Chambriardi, presidente da Petrobras. No Amazonas, aqui, responsabilidade social, nós temos 9 projetos. São 48,7
1,9 milhões de reais, afetando 7.200 pessoas. Isso é responsabilidade social Petrobras. Além disso, também, Karime Leão, temos um anúncio extremamente importante para a nossa cultura amazonense. Esse foi um anúncio feito ainda durante a programação da manhã de hoje, que foi o patrocínio da Petrobras. Você acompanha no vídeo agora, nós separamos esse vídeo. Você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essas imagens do momento em que foi feita a assinatura do documento que formaliza o patrocínio da Petrobras ao Festival de Parintins. O investimento será de 5.200.000 reais para as edições de 2026 e 2027 do evento. Durante o discurso ainda, o presidente Lula, ele destacou a importância cultural do Festival de Parintins e afirmou que a relação entre as torcidas, Karime, do Boi Garantido, dos Bois Garantido e Caprichoso, elas servem de exemplo de respeito e de também convivência, ou seja, ele destacou fazendo um comparativo em relação ao que acontece no Festival de Parintins, onde cada um tem a sua vez e onde as diferenças elas não se tornam obstáculos, não se tornam muros que acabam nos distanciando. Sem dúvida. Então Lula fez esse comparativo em relação à política brasileira e que pode ser unida em prol do benefício da população brasileira. Vamos ouvir agora Luiz Inácio Lula da Silva. Esse festival é a maior lição de civilidade que a gente pode dar ao Brasil. É as pessoas compreenderem por que tem tanta rixa na política, por que tem tanta rixa no esporte e por que o Caprichoso e o Garantido em Parintins, quando a metade azul está fazendo a sua apresentação, a metade vermelha fica assistindo quietinha, ou seja, numa demonstração de que o Brasil pode aprender com o Festival de Parintins. Política pode ser civilizada. Agora, outro ponto também que é super importante para o nosso interior do estado do Amazonas, na realidade, o Amazonas de modo geral, Karime. Lembra que nós passamos por diversos episódios de interrupção no sistema de energia, problemas de interrupção no interior do estado do Amazonas, principalmente durante as épocas da vazante, das cheias, onde muitos municípios eram afetados. Na tarde de hoje, esse foi um tema discutido nessa agenda presidencial, que houve o anúncio de novos investimentos na área de energia elétrica e infraestrutura e também logística no estado do Amazonas. O governo federal confirmou novos investimentos para a expansão de acesso à energia elétrica em áreas rurais e também comunidades isoladas do estado. Os recursos eles também serão utilizados para poder modernizar a rede elétrica e também projetos de descarbonização. Nós vamos ouvir agora Alexandre Silveira, ele que é ministro de Minas e Energia. Nós usamos o recurso aprovado pelo senador Omar e pelo senador Eduardo Braga, que é o recurso do uso do bem público, para diminuir a tarifa esse ano do estado do Amazonas. O valor regulatório que teria aumento esse ano seria de 23,64% na conta de energia. E agora nós anunciamos em primeira mão que nós usamos o recurso que o presidente Lula mandou e só vai estar 3% de reajuste, 20% a menos do que era o esperado para o estado do Amazonas. Ou seja, o próprio ministro Alexandre Silveira destacou o papel fundamental dos senadores da bancada amazonense, senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que trabalharam nesse projeto que vai reduzir agora, graças a essa iniciativa dos senadores, reduzir em 20%, segundo as informações de Alexandre Silveira, esse aumento que poderia vir ao estado do Amazonas. Ou seja, foi um grande investimento e que agora vai trazer retorno para o nosso estado do Amazonas. Agora, outro ponto também que foi extremamente essencial para a nossa estrutura do estado, assim que vai ajudar no processo logístico, vai ajudar no nosso transporte fluvial, que é o novo projeto da Manaus Moderna, voltada para poder ter novas intervenções de infraestrutura, de requalificação daquela área portuária e urbana da nossa capital amazonense. Os detalhes, quem conta agora pra gente é Tomé Franco, ministro de Portos e Aeroportos. Serão investidos 900 milhões de reais para a construção do Porto Manaus Moderno. Será o maior porto de passageiros do mundo, o maior porto hidroviário de passageiros do mundo estará aqui instalado em Manaus, no estado do Amazonas. E agora,
Por último, mas não menos importante, nossa 319. A nossa BR-319, Karime, o presidente Lula, ele fez parte hoje, você que nos acompanha vai poder ter acesso a essas imagens do projeto da BR-319. Lula, ele participou dessa assinatura da primeira ordem de serviço para o início das obras no trecho do meio da rodovia. O trecho que vai ser pavimentado é o trecho C, é um ponto específico que já vai começar a ser executado ao longo desses próximos meses. Karime, foi complementado nesse projeto agora, do novo projeto da BR-319, pelo menos 3 pontos de fiscalização que serão utilizados por diversos órgãos de proteção ambiental, IBAMA, vai ter proteção também do ICMBio, serão ali Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia Federal, ela vai estar instalada nessas pelo menos 3 bases ao longo da BR-319. Além disso, também serão preservados 50 quilômetros de cada lado da BR-319 para a preservação do meio ambiente, ou seja, é um investimento grandioso, um investimento de 381 milhões de reais para poder fazer a BR-319. A gente vai acompanhar agora também a sonora do George Santoro, ele que é ministro do Transportes, e fala sobre essa importante ampliação da BR-319, pavimentação para poder ligar o Amazonas aos demais estados brasileiros. Vamos ouvi-lo. Com isso, a gente vai colocar na 319 cerca de 1,5 bilhão de reais para a recuperação do pavimento dessa rodovia, que é uma rodovia que integra do Oiapoque ao Chuí. Quem também complementou a respeito sobre a BR-319 foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse era um ponto também que ele acabou deixando por último durante o seu discurso aqui em Manaus. Foi o discurso de encerramento dessa agenda presidencial. Pela primeira vez permaneceu por 2 dias aqui no estado do Amazonas. Foi a BR-319 de helicóptero, verificou de perto as condições precárias da BR-319 e trouxe pra gente detalhes a respeito sobre tudo que foi anunciado. Não tudo, mas de modo resumido, as principais entregas para o estado do Amazonas, principalmente na construção de novas embarcações e também sobre a BR-319. Vamos ouvi-lo. Pela primeira vez, a Petrobras está contratando 18 balsas para levar coisas daqui para o Rio, para São Paulo e para o Belém. Sabe? E é muito importante porque sabe o que acontece? Muita gente do centro-sul do país acha que o povo de outro estado não sabe nada. Se depender da lógica deles, tudo é para São Paulo, tudo é para Minas, tudo é para o Rio. E eles fingem que não existe isso aqui. Isso aqui existe, tem milhões de pessoas que trabalham, milhões de pessoas que querem viver. E o papel do governo é tentar distribuir a capacidade produtiva do país para dar chance para todo mundo. 319 é uma briga que vocês estão brigando por ela há 40 anos. Ela foi feita em 1970 pelo presidente Médici. Tem lugar nessa estrada, só para você ter ideia, é tão delicado a área, tem lugar que a gente vai ter que subir 3 metros para poder fazer a estrada. Agora, por que compensa fazer essa estrada? Porque é para ligar o estado do Amazonas ao estado de Rondônia e ao estado de Roraima. Ambientalmente vai ser a estrada mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite na questão climática aqui, a gente vai mostrar o que nós fizemos aqui. É um projeto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Karime, confirmou que será um modelo de exemplo de uma rodovia ambiental que trata todas essas condições climáticas, trata da proteção ambiental e que vai se tornar um exemplo para o mundo inteiro, e com certeza foram grandes avanços. Você segue acompanhando pra gente. Muitíssimo obrigada, Kennedson Paes. Durante 2 dias acompanhou a visita do presidente Lula aqui em Manaus, trouxe pra gente aqui resumidamente os principais destaques dessa visita aqui na cidade, né, na capital do estado do Amazonas, a respeito inclusive desses grandes investimentos para o estado do Amazonas. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a crise na saúde pública do Amazonas volta a expor a situação enfrentada por profissionais e pacientes nas principais unidades hospitalares do estado do Amazonas. Funcionários terceirizados que atuam no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e no Hospital Infantil Joãozinho denunciam atrasos nos pagamentos e afirmam que não existe previsão para receber os salários. Imagina aquela situação, né, Kenneth, que a gente já denunciou
denunciou aqui, já noticiou no 18 horas várias vezes. Exatamente, Karime. Segundo os relatos, enfermeiros e fisioterapeutas e outros profissionais, eles foram informados de que a empresa responsável pelos serviços ainda não recebeu o repasse do Estado. O caso reacende as denúncias, as críticas ao modelo de terceirização da saúde implementado durante a gestão do ex-governador Wilson Lima, com a entrega das unidades das organizações sociais com o IDEAS, com essas organizações sociais, o IDEAS. E a promessa era melhorar, Karime, a eficiência do serviço, do sistema, mas o que se vê na prática é uma sequência de denúncias, atrasos e precarização dos serviços. Enquanto isso, gente, imagina quem mais sofre. É claro, quem está lá na outra ponta dessa situação toda, que é a população, que segue sem respostas, a população continua enfrentando filas, superlotação e dificuldades no atendimento, é lógico. Uma realidade que mostra esse abismo entre o discurso oficial, bonito, de palanque, e a cruel realidade de quem precisa da saúde pública aqui no estado do Amazonas. A gente sempre fala que, infelizmente, é uma crueldade o que acontece com as pessoas que precisam desse cuidado no momento no pior momento, né? Que é quando falta saúde. Quem traz os detalhes a respeito dessa denúncia pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Então, o que dizem esses profissionais que estão sem receber e tem posicionamento do governo do estado do Amazonas a respeito desta demanda? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, recebemos mais uma denúncia, dessa vez dos profissionais de saúde que atuam ali no complexo hospitalar da Zona Leste de Manaus. Mais precisamente entre os hospitais João Lúcio e Joãozinho, mas até o momento a gente ainda não teve nenhuma resposta por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Esses profissionais, inclusive, para quem nos acompanha através das redes sociais, vai poder conferir o documento recebido por esses profissionais, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas que atuam aí nessas unidades. O documento informa, Karime, que não existe nenhuma previsão de pagamento referente às notas fiscais pendentes. Essa situação aí foi atribuída pela empresa à falta de posicionamento e repasses por parte do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, o IDEAS, que administra hoje essas duas unidades de saúde lá na Zona Leste de Manaus. Segundo informações repassadas por esses profissionais de saúde, o cenário por lá é de total instabilidade por esses trabalhadores que são terceirizados. Inclusive, Karime, Kennedson e ouvintes, eles denunciam ali a situação de insegurança financeira. Eles estão agora, Karime, há pelo menos 3 meses com os pagamentos em aberto e sem nenhuma resposta. A gente recebeu aí a denúncia de um enfermeiro que preferiu não ser identificado por temer aí realmente, Karime, que sofra represálias, que seja demitido, mas ele relatou um pouco mais de como está a situação desses profissionais nessas duas unidades de saúde da Zona Leste de Manaus. Vamos conferir. Eu estou passando só para formalizar essa denúncia que os enfermeiros que prestam serviço no Complexo Hospitalar Leste, que é o Hospital João Lúcio e o Hospital Joãozinho, estão com atraso de salário. Prestam serviço, né, para essa empresa SP Saúde, que é uma empresa de fora, que foi contratada para poder oferecer os serviços aqui, e eles são contratados em forma de terceirizados, cooperativas. O salário é para sair entre o dia 15 após o dia 15, né? Então eles estão sem receber o salário no mês de abril. Então, mês de abril, que teria que sair agora em maio, eles estão sem receber. E hoje eu estava esse documento, né, para eles, dizendo que eles não têm uma data prevista desse pagamento. Esse pagamento pode sair só em junho, só em julho, que a empresa não recebeu o repasse do Estado e que eles não têm uma previsão para poder fazer os pagamentos. Não é justo a pessoa trabalhar o mês todo, quer dizer, mês de abril todinho, e agora já quase no mês de maio receber uma notícia que não tem previsão de quando vão receber o salário. Isso inclui o pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da fisioterapia e alguns enfermeiros que prestam serviço para essa empresa. 18 horas. Karime, então, a gente acompanhou aí a sonora nesse áudio desse enfermeiro, desse profissional de saúde que preferiu não ser identificado. Ele que é funcionário aí da SP, Serviços Hospitalares, que presta serviços de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e também no Joãozinho, que eles não têm nenhuma previsão concreta de repasse financeiro, de qualquer posicionamento realmente de quando esses profissionais poderão quitar as suas dívidas. Karime, a gente está falando de profissionais de saúde
saúde que atuam na linha de frente do principal pronto-socorro da nossa capital, que atende principalmente os politraumáticos, né? Questões de acidentes mais graves. Todos os acidentes, inclusive, que envolvem cabeça e pescoço, eles são direcionados para o João Lúcio. Que hoje tem profissionais que não recebem os seus salários em dia. Como é que pode trabalhar a saúde pública sem sequer repassar, conseguir pagar esses profissionais que estão na linha de frente? Gente, estamos falando de pessoas que trabalham 1, 2, 3 meses e não conseguem receber seus salários. Como é que a pessoa que trabalha e não consegue no fim do mês receber o seu salário? Como é que pode? E outra, não é a primeira vez que nós trazemos desde janeiro, denúncias. Karine, desde janeiro eles estão nessa situação. Gente, 6 meses praticamente sem receber salário. O que eu ia falar, Nathalie, que não é a primeira vez que a gente traz denúncias exclusivamente de profissionais de saúde que trabalham no estado do Amazonas que não conseguem receber os seus salários. Gente, em que mundo é esse? Que realidade é essa? Que esses profissionais saíram da época da Covid de heróis, que foram guerreiros e foram heróis, sim, que trabalharam lá na linha de frente contra um vírus que não se sabia a realidade, que foi se descobrindo, muitos morreram, deram a vida para tratar das pessoas e hoje não recebem salário em dia. Que realidade é essa? Que estado é esse que trata os seus profissionais da saúde desse jeito? E estamos falando agora do João Lúcio e do Joãozinho. Qualquer pessoa que se acidente vai para lá. Exato. Cara. Então é uma questão pública, uma questão social. Todos nós, se acontecer você, qualquer pessoa, se acontece um acidente, a gente vai ter que esperar o SAMU e vamos para lá. Então não é, eu tenho plano de saúde. Não, gente, essa é uma questão social, uma questão do estado do Amazonas. Como é que nós, como sociedade, não vamos nos indignar? Não vamos cobrar o pagamento desses profissionais que estão trabalhando aí desde janeiro sem receber? É uma coisa irreal, é criminoso. Karine, nesse momento, esses profissionais da saúde, né, esses enfermeiros que atuam lá no Complexo Hospitalar da Zona Leste de Manaus, eles estão me informando aqui através de mensagem, né, pelo aplicativo, que nos últimos meses, né, de abril e maio, não existe qualquer previsão. Para os meses de fevereiro e março, eles disseram até que as notas foram lançadas, mas que esse dinheiro ainda não caiu. Mas que para os meses de abril e maio não tem qualquer previsão, já que a Serviços Hospitalares, essa empresa na qual presta serviço para a organização social e ideias, é aquela velha história da quarteirização do serviço, já que a gente vem acompanhando nas unidades de saúde aqui do Amazonas. Não tem qualquer previsão para que esses profissionais possam receber os seus pagamentos, porque segundo a organização social, não teve esse repasse. Mas vale a gente reforçar, Karine, que desde 2024, no finzinho do ano de 2024, quando o governador Wilson Lima começou a implementar essas organizações sociais de saúde nas unidades aqui do Amazonas, o que a gente vem acompanhando realmente é um aprofundamento de críticas nesse modelo de terceirização que vem se ampliando e quem acaba sofrendo com tudo isso, mais uma vez que recai ali, além dos trabalhadores que estão na ponta, acaba ali recaindo sobre a população que depende ali exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E aqui no Amazonas, infelizmente, está falido, porque a gente entregou o nosso estado para uma gestão que acabou levando a saúde ao colapso, Karine. E que desde 2019 estamos aí num programa de festa, digamos assim, né, de comemoração em 7 anos do programa. Desde 2019, nós, nos 18 horas, denunciamos a situação que já era precária da saúde pública do estado do Amazonas. Eu sempre lembro aqui que em entrevista ao 18 horas, o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, doutor Mário Viana, antes da Covid-19, ele chegou a ir em Brasília, falou com o então ministro Mandetta e pediu a intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas em 2019. E chegamos a 2026 com essa questão, com essa área completamente sucateada. Vamos seguir acompanhando essa situação, vamos seguir ouvindo e recebendo denúncias, principalmente na área da saúde. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E
como eu falei, estamos numa edição de festa de aniversário do programa 18 horas. Vamos ouvir mais mensagens de felicitações dos nossos ouvintes. Olá, toda a equipe maravilhosa do programa 18 horas. Quero aqui parabenizá-los por mais um ano aí de, por que não dizer, mais um ano de competência, mais um ano de audiência, mais um ano de muito conhecimento que vocês trazem para toda a população que acompanha vocês pelo YouTube. Estamos juntos e manda mais. Nós estamos aqui para receber toda a informação necessária da nossa Amazônia e também, por que não dizer, do mundo. Parabéns. Alô, galera da Rádio Mix, meu nome é Carla Tanque, eu sou jornalista e acompanho esse trabalho maravilhoso da equipe do programa 18 horas. Isso é jornalismo de verdade, hein? Essa galera tá de parabéns pelo aniversário e parabéns por trazer informação de verdade. É isso, jornalismo de credibilidade, trazendo informações sobre o Amazonas, sobre esse estado tão importante para o nosso Brasil e que me traz tantas notícias boas daí e eu acompanho de perto aqui. Estamos sempre ligados em vocês. Parabéns! Vida longa ao programa e parabéns por essa equipe maravilhosa. Valeu, galera! Fala pessoal do 18 horas, Richardson aqui, passando para desejar um feliz aniversário para vocês e parabenizar, por mais um ano de atividade, de muita notícia. Vocês são 10. 18 horas. Entrevista do dia. E nesse dia especial temos a honra de receber aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas, o empresário e o idealizador do programa 18 horas, Armando Clóvis Mendes. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Tudo bem? Tudo bem, muito feliz. São 7 anos, né? Sim. 7 anos, eu espero que seja apenas o começo. Para mim, dá o mesmo momento, dá o mesmo instante. Eu não vi motivo nenhum assim para elogiar, encontrar algo, usando as palavras do ex-governador, significativo na gestão que tenha melhorado a situação de todos, né? Da população, não só do estado, mas de todos que visitam, de todos que fazem negócio aqui, de todos que vêm investir aqui. E assim, nunca vai ser de verdade cansativo para mim, nem para vocês, enfatizar a importância da situação que até agora não foi reparada. E, ao contrário, foi se agravando, apesar dos nossos alertas, né, insistentes, todos os dias. O programa foi criado com essa intenção. A gente sempre teve essa preocupação como sendo o nosso norte. Mesmo assim, não adiantou. Está falando da área da saúde, não é? Principalmente. Eu estou falando. Então, assim, nós sabemos que a nossa contribuição, ela é muito pequena. Ela é uma contribuição muito modesta, mas feita por independência, com recursos próprios, com uma intenção muito clara, com uma unidade de equipe muito clara. Eu acho que o maior ganho que nós tivemos nos 7 anos, sem dúvida, foi a credibilidade, foi a satisfação de fazer a nossa parte bem feita, de ter a equipe que nós temos, e por isso eu vou agradecer nominalmente a equipe, porque eu acho que as pessoas não têm ideia de quantas pessoas colaboram para fazer esse programa, apenas 1 hora por dia, mas esses últimos 7 anos tem sido a nossa vida. Sem dúvida. O nosso cotidiano, né? Vou começar, olha só. Primeiro agradecendo o Paulo Castro e o Sérgio Bartolo, porque foram os dois que entenderam a minha intenção, inicialmente. Os dois foram recomendados pelo meu pai, que era fã dos dois. E eu agradeço muito meu pai essa sugestão
quando eu manifestei para ele que eu estava angustiado, decepcionado por ter falado com tantas autoridades, incluindo durante a gestão dele, em relação aos perigos que eu via, que eu tinha percebido, né? Então, já naquele momento, com relação à saúde pública. E por que a saúde pública sempre me preocupou mais que qualquer coisa? Porque, sem dúvida, quando você tem uma boa escola, é maravilhoso. Quando você tem uma segurança pública, que vou falar dela daqui a pouco, funcionando, dormir em paz, garantir teu patrimônio, teu direito de ir e vir, maravilhoso. Tudo isso é desejável, necessário, importantíssimo. Mas tem uma coisa que as pessoas, não sei, não entendo, a maioria esquece, porque talvez pense que nunca vai acontecer com elas, porque talvez seja uma situação que ninguém gosta nem de imaginar, que é quando você precisa de socorro médico. Quando você precisa de socorro médico, não é uma escolha. E muitas vezes é uma situação que você nem tem consciência. Você está na mão de um sistema. E falando desse sistema, esse sistema, ele é alimentado por um ecossistema. Prestadores de serviço, terceirizados, fornecedores. É toda uma cadeia para fornecer condições que exigem essa função, né? E o que acontece? Quando falha o pagamento, o recebimento, quando falha a elaboração de um contrato, quando falha uma aquisição de uma compra, quando falha a contratação de profissionais, quando a competência desaparece e é ocupada por qualquer coisa. Eu estou falando qualquer coisa porque já há muito tempo eu não sei classificar mais o que acontece. Que não é gestão, né? Eu não sei mais classificar. Está abaixo de qualquer classificação. O que acontece aqui, eu acho que não tem parâmetro. Talvez tenha num lugar que está sendo bombardeado. Num lugar de guerra, um cenário de guerra. Talvez tenha num lugar onde as pessoas teriam talvez uma condição subhumana, muito clara. Nossa, um lugar devastado, um lugar totalmente inóspito, distópico, sem a menor condição de sobreviver. Quando você visita um hospital aqui, quando você visita um centro de acolhimento médico aqui, um pronto-socorro, aí eu já não estou falando pontualmente em relação ao Estado. Eu estou falando todo um sistema. Por quê? Porque os médicos, eles precisam, às vezes, de 2, 3 empregos ou atividades para pagar as contas deles. Então, eles estão no sistema todo, tanto estadual quanto municipal. E aí o que acontece? Se ele está mal pago, ele vai atrás de uma... Não estou falando só médico, não. Aí eu estou falando qualquer profissional de qualquer área. Mas nesse caso, vamos visualizar um médico com experiência, com formação, que investiu décadas para chegar ali, naquele nível de conhecimento, e isso implica que ele continue tendo condições de mostrar essa capacidade, né, de exercer a profissão. Aí,
desaparece essa capacidade. E essa capacidade vem desaparecendo progressivamente, e o mais assustador, normalizado, totalmente assim considerado como algo que faz parte, não, é assim mesmo, tal. E o mais ridículo de tudo, teve uma pandemia e não serviu para nada. Ninguém aprendeu nada com isso. Ninguém foi responsabilizado ainda pelas mortes que ocorreram por incompetência, por falta de gestão. O cara é preso por averiguação. O cara ficou 3, 4 dias detido ali, aí depois o processo acabou. Arquivado. Fica por isso mesmo. O cara ainda vira candidato. Ou não anda, né? Não, assim, olha só, eu tô sabendo de... Eu não, quer dizer, todo mundo, né? A população toda sabe, porque essas pessoas têm poder de mídia e outros poderes, né? Conferidos pelo povo. De uma forma transparente ou não, mas foi conferido. Acredito que transparente. Vontade do povo, né? Vamos continuar porque nos parece bem, muito bem. Nós estamos perdendo tudo. Acredito que já perdemos. Hoje está o presidente aqui, que deve ser um momento muito mais relevante do que o que eu estou comentando aqui. Toda a imprensa está lá, está todo mundo vendo, mas a minha preocupação não é isso. A minha preocupação é a mesma de todos os dias. São as crianças que não são atendidas, são os idosos que não são atendidos, é o pessoal que vem no interior, que chega e chega só para pegar o atestado de óbito, porque quando é atendido por alguma coisa, porque demora muito para chegar, não tem agilidade no atendimento. Quando tem o atendimento, não falta remédio, falta profissional, falta equipamento, tem as terceirizações. Eu não preciso dar ênfase em nada disso e nem me preocupar com o que eu estou dizendo, porque isso é totalmente, vou repetir, isso é totalmente claro para qualquer pessoa que vive em Manaus ou no estado do Amazonas. Eu não acredito que falta informação. Ao contrário, é abundante, nós estamos aqui para reforçar isso. Mas o que eu observo é que o profissional não vê a condição, ele vai embora. Se ele tem a oportunidade, ele vai embora. E aí o que aconteceu? Na época da pandemia, aceleraram as graduações para colocar mais gente para o atendimento, uma emergência e tal. Muito bem. Não fizeram hospital de retaguarda, não fizeram um plano de gestão para quem tinha comorbidades, doenças crônicas. Simplesmente fizeram o mais simplista e óbvio possível. E aí foi essa tragédia. Eu não acredito nos números oficiais, eu acho que os números estão totalmente subnotificados, totalmente aquém da realidade. Eu não acredito absolutamente mais em nenhuma forma de reparação, porque acho que é impossível que isso seja reparado, tanto historicamente, quanto economicamente, quanto moralmente. Eu acho que isso foi uma perda gigantesca. E é lamentável que ninguém aprendeu. Ninguém, quando eu falo ninguém, é impressionante. Tirando as pessoas que perderam familiares, eu acho que as outras esqueceram que isso aconteceu. O caso aqui do estado do Amazonas, Armando, é tão grave que a gente fez várias entrevistas com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gésian Orellana, que ele sempre alertou, fez vários alertas durante a pandemia e depois, agora em janeiro, nós estivemos com ele. E ele disse que o estado do Amazonas foi o pior caso da pandemia, a pior tratativa da pandemia de Covid do mundo. É o que eu soube também.
Inclusive, assim, foi uma tragédia não só em termos de vida, de vidas humanas perdidas, de famílias destruídas, como também foi uma tragédia para os empresários, para a economia, foi uma tragédia irreparável. Mas vamos seguir um pouquinho mais. São 7 anos, né? O D0 desse programa, eu tinha dado uma orientação aqui. Vamos falar da saúde pública. Eu criei esse programa com a intenção de falar da saúde pública. Não é para defender médico. Não é para defender simplesmente a população. Era para defender o meu ponto de vista de uma pessoa que acompanhou várias gestões, que nasceu vendo isso de perto e de todas as questões: segurança, educação, mobilidade, geração de empregos. Todas estas necessidades, elas são importantes, mas não são tão urgentes quanto esse momento que você chega no hospital porque sofreu um acidente, porque teve um ataque cardíaco, porque teve uma coisa completamente inesperada. Ali não tem tempo para nada, ali você está no estado mais vulnerável possível. E aí você precisa de eficiência, rapidez, extremamente rápido, um atendimento extremamente rápido, protocolo, segurança, apoio do Estado, que você paga imposto para ter. Tem um SUS. O SUS é importantíssimo, mas só funciona se tiver condições. Aí, não tendo profissional, não vai funcionar o SUS. Tendo profissionais sem preparo adequado, sem uma qualificação que demora anos para conseguir, vira uma temeridade. Aí eu não vou falar de gestão mais, eu não vou falar de A ou B. Eu acho que o caráter desses últimos gestores está muito claro para a população. Eu acho que quem não enxergar isso é uma decisão própria, não é falta de visão, e nem é uma questão de inteligência, nem é uma questão de maturidade. É uma questão de decisão, é uma questão de... não é nem de escolher lado, é de falta, na minha opinião, de empatia com o próximo, é falta de honestidade consigo mesmo. Então, se está gostando, continua. O problema é que morre um monte de gente inocente. O problema é que continua tendo, não só... Olha só, você já pensou, no absurdo você ter um lugar como Manaus, que é um lugar que tem, historicamente, conquistas importantíssimas, e nos últimos 7 anos conquistou nada. Ao contrário, você vê, na educação, basta ver no Google isso, tá? Isso eu nem pedi de vocês. É de livre acesso. É de livre acesso. Qualquer cidadão pode ver isso e pode ver isso agora. Mas mesmo assim a gente vai estar aqui para divulgar, mesmo para aqueles que não querem saber. A rádio é bem ouvida e o programa é muito bem ouvido. Tá de parabéns. Também, inclusive, eu fiquei muito feliz com a questão da rede social. Mais de 10 milhões de views, é importante, mais de 100 mil pessoas manifestando apoio. Isso é importantíssimo, um programa de 1 hora e que não tem presença de tantas autoridades, comandantes do Estado. Nós temos algumas pessoas responsáveis, né, que vêm aqui, que sabem que podem contar com a gente aqui, mas muitos não têm interesse. Vocês sabem disso. O pessoal do governo passado não teve aqui, eu acho que praticamente, 5 pessoas, 6. Um governo tem milhares de pessoas. Por sinal, estou fazendo um convite aqui para o nosso atual governador, que eu espero que ele entenda que a nossa intenção é de colaborar com a população e que nós respeitamos o governo. Nós não respeitamos
pessoas mal intencionadas e com falta de caráter e espírito público. Não apenas não respeitamos, repudiamos. Mas pessoas com bom caráter, com espírito público, com missões espinhosas como essa, que hoje eu imagino que dirigir esse Estado, que conduzir esse Estado, talvez seja a tarefa mais difícil hoje que eu consigo imaginar. Porque você imagina educação em último lugar. Segundo, você pode googar e ver aí no ranking do Enem. Segurança do país, o lugar com a maior taxa de roubos. Ou seja, você não tem segurança aqui, você vai ser roubado. Tem números, tem indicadores. Eu não vou ser preciso nesses indicadores, mas você pode checar. Mas é o lugar do país mais arriscado de ser roubado hoje. Segurança no trânsito. É o lugar mais inseguro para dirigir no país. Caramba, terrível aqui. Você vê que falharam em tudo. Eu quero que alguém me diga em alguma coisa que desses últimos 7 anos acertaram nesse Estado. Qualquer uma. Eu só quero ouvir uma. Eu só quero que me digam uma coisa que o Estado manteve, ou melhor, conseguiu uma projeção maior, né? Conseguiu se destacar em termos positivos. Tem a segunda pior avaliação do país numa pesquisa chamada Forças de Segurança na percepção dos brasileiros, com mais de 71% de reprovação. Isso também está no Google. Mas, voltando para os médicos, eu sei que tem o mercantilismo em todas as profissões, inclusive na medicina, é normal. O cara investiu muito, o cara precisa receber. Mas o que está acontecendo aqui, lembra que eu falei do ecossistema? Sim. O ecossistema, quando não é respeitado, quando não é devidamente tratado, para de funcionar completamente. E aí nós perdemos a segurança em relação à possibilidade de ser bem atendido na saúde pública. Há poucos meses atrás, eu tive um problema e eu tive que procurar a saúde pública, porque somente através da saúde pública seria possível resolver. Se você sofre um acidente de trânsito, se você sofre um acidente grave, você tem que ser muito assertivo em ser atendido o mais rapidamente possível. E a equipe preparada para isso, para te atender mais rapidamente, estão nos hospitais públicos, ou pronto-socorros e tal. Pessoal mais preparado. Mas se eles têm condição, se eles não têm condições, você vai lá para quê? Para se contaminar mais? Para ficar aguardando até morrer? Eu não sei, mas não funciona. Então, será que as pessoas teriam a possibilidade de acordar e ver que estão correndo um risco tremendo aqui por causa dessa última gestão também? E essa questão de falta de pagamento desses profissionais acaba afetando diretamente nesse tipo de atendimento. Minutos antes do senhor entrar, a gente estava trazendo aqui uma denúncia de enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que atuam hoje no João Lúcio, o principal pronto-socorro, porta aberta da nossa cidade para quem sofre um acidente, que estão com seus pagamentos em aberto desde o mês de janeiro. Então, assim, são situações como essas que afetam diretamente nesse atendimento. É uma falta de respeito com a população e com os profissionais que eu já me perdi nos números. Eu não consigo mais, assim, já soa lugar comum.
tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses que não recebe. Eu lembro que quando eu comecei o programa, no primeiro dia eu falei, tem que falar da saúde pública. Por quê? Porque tem profissionais que estão meses sem receber. Isso em 2019, 7 anos depois. Os caras não recebem. Como é que os caras vão... Como é que o profissional vão conseguir ao menos chegar no trabalho se não tem dinheiro para condução? O que é que eles vão comer? Vão pagar o aluguel, vão viver como? Aí chega lá, tem uma responsabilidade desse tamanho, que tem a vida das pessoas na mão. Então, vamos tentar resolver isso. Aí eu falei no primeiro dia, aí infelizmente vocês lembram que foi aquele dia que teve uma tragédia aí num presídio. E aí o pessoal, os editores aqui do programa, tomaram a decisão de dar prioridade nisso. E não me ouviram. E não colocaram, senão poderia hoje estar dizendo, desde o primeiro dia a gente está defendendo a saúde. Mas eu vou dizer, desde o segundo dia do programa, agora o programa foi criado para isso. E aí eu lembro que teve uma reunião que eu comentei com vocês e disse, olha, se vier uma epidemia de gripe mais forte aqui, não tem ventilador mecânico para todo mundo e o negócio vai ser sério. E a tendência no mundo, cientificamente, está sendo comprovado, as viroses cada vez mais fortes, os antibióticos mais ineficientes, porque as bactérias estão mais resistentes. Então, assim, as internações hoje são atípicas. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, é necessário atenção para isso e tal. E a gente vive num lugar onde a quantidade, a variedade de cepas todos os anos vão aparecendo. Eu conversei com muitos médicos tal sobre isso, cientistas, e isso me pareceu ser urgentíssimo, urgentíssimo, não? Muito bem. Eu falei que eu tive um problema e eu precisava tomar um soro que é fornecido no Hospital de Medicina Tropical, que já foi referência mundial. Muito bem, olha o que aconteceu. Eu cheguei lá e aí eu fui atendido muito gentilmente por todo mundo, estava lotado, esperei, tal, eu tinha horas para tomar o soro. Poderia ter até correndo risco até 4 dias para tomar o soro. Eu tive um acidente com um morcego. O morcego me arranhou e tem que tomar soro antiofídico. Antiofídico não, é antirrábico. E aí, o que aconteceu? Só que tem, até onde eu sei, um soro apenas disponível e oficializado pela Anvisa para todo mundo. Aí tem para animais e tal, mas para administrar em ser humano, que eu saiba, muito bem. Cheguei lá, tem o soro? Tem, tá bom. Vamos tomar? Vamos, tá bom. Quanto tempo mais? Mais 2 horas, 3 horas, tá bom. Mas tem que tomar antitetânica, um monte de coisa. Tem que ficar internado. Cumprir todo um protocolo. Tem que ficar em observação, pode ter reação alérgica, pode ter uma série de coisas. Não é um procedimento. Eu aproveitei e fiquei lá. Como bom colaborador de 18 horas, eu fiquei fazendo perguntas. Eu falei, quantos soros vocês administram por dia aqui? Eu disse, normalmente tem de 5 a 6 casos aqui, mordida de cachorro, animais silvestres e tal, isso aqui. Bacana. Muito bem. Poxa, é bastante, né? Tá bom. Aí fiquei conversando com os médicos, com as médicas, tudo novinho, tudo recém-formado. Eu falei, poxa, bacana e tal. Aí eu olhei pro corredor assim, eu vi pessoas com vários problemas diferentes. E teve um senhor que me chamou a atenção. Eu olhei, eu falei, mas o senhor estava assim, 1,5 metro de distância de todo mundo, inclusive de mim. E falei, qual é o problema desse senhor? Estou achando que esse problema não é simples. E aí a pessoa sem equipamento nenhum, num corredor com menos de 2 metros de largura, com mais 20 pessoas no corredor, esse senhor no meio, sem isolamento nenhum, ele simplesmente estava com a varíola do macaco, que transmite pelo ar. Qualquer gotícula, né? Gotícula.
E ali do lado de todo mundo. E os mesmos profissionais que estavam tratando ele também tratavam de outras pessoas. Aí eu fui tomar as injeções. Muito bem. Na hora que eu fui tomar, tinham 4 injeções já carregadas, sem identificação, nenhuma das 4. Aí eu olhei, eu vou tomar tudo isso? Não, o senhor vai tomar só 2. E essas outras 2? Não, é para um outro paciente que tem um outro problema lá. Eu falei, como é que você sabe quais são as minhas e quais são a do outro? Que era uma senhora que estava com um problema de tuberculose, estava contando um outro problema, e ela era soro positivo. Então estava tomando remédio para tudo isso. E eu conversando com ela, eu dizia, olha, a senhora tenha confiança, tenha fé, o seu aspecto tá bom, tal. Ela falou, eu tô tentando, tô lutando aqui, tal, são anos que eu enfrento isso, eu tenho que vir aqui tomar essas injeções periodicamente e tal. Muito bem. E aí eu perguntei da técnica e falei isso, olha, me mostra pelo menos a ampola que você separou para me tomar o soro, o remédio aqui. E aí ela meteu a mão na caixa que estava contaminada com todas as seringas jogadas de pessoas que ela tinha e tal, meteu a mão ali, sem EPI, sem nada, buscou lá, podia ter furado o dedo. Eu fiquei assustadíssimo. Nossa, é assim que opera? Eu falei, peraí, que negócio é esse aqui? Eu falei, peraí, não precisa fazer, não quero mais ver. Eu quero outra para ser carregada na minha frente, para me ver que injeção que eu vou tomar. E ela vira para mim e diz assim, então você não vai tomar. Eita. Aí eu falei, você sabe que eu tenho direito a ver e a tomar. Então a população precisa saber que tem direitos. A pessoa não pode aplicar uma injeção em você e você não saber o que você está tomando. Você tem que ver ser carregado na hora. Então esse é um alerta que eu estou dando para a população que vá ser atendido. Tem que ver que remédio estão administrando você. Porque olha o que acontece. Depois me mostraram o remédio. Eu fotografei e levei para uma outra profissional e disse, Armando, esse não é o remédio autorizado pela Anvisa. Eu não abri processo, não abri nada, não comentei nada com ninguém, porque minha vida é corrida, tem várias outras coisas, mas isso eu achei gravíssimo. Isso é consequência de quê? Eu estou falando... Um caso ali. Um caso, né? Que eu presenciei. Claro. E depois eu dei um jeito, fui atrás até conseguir o soro e tomei o soro certo, porque eu tinha um prazo, tinha alguns dias para, então consegui resolver. Mas e quem não tem essa condição, né? É um risco de vida tremendo. Agora, tudo errado, sem protocolo, sem nenhum tipo de dignidade para as pessoas. Os médicos até com boa vontade, mas essa técnica especificamente, que eu não quis abrir nenhum processo em cima, eu imagino que ela é o resultante da equação do mau gestor, falta de pagamento, falta de protocolo, falta de supervisão, falta de preocupação com a população, falta de juízo, principalmente. Essa turma não tem juízo. Tanto quem aceita isso, quanto quem faz isso. Então, o que acontece? Eu estou aqui defendendo a saúde pública, eu não estou defendendo o médico, eu não estou defendendo técnico de enfermagem, enfermeiro, eu não estou defendendo coitadinho, eu estou defendendo o direito de termos uma saúde pública com dignidade e com o mínimo necessário de eficiência para que você tenha oportunidade. Essa semana a minha neta sofreu um acidente e o acidente tem que ser João Lúcio. Emergência, claro. Tem que ser. Bom, você imagina a minha preocupação. Conhecendo você imagina como a realidade, eu fico, né? Você imagina que todos nós aqui, Deus nos livre,
estamos à mercê de pessoas que não estão recebendo o seu dinheiro, que não estão sendo respeitadas, que não estão sendo tratadas com dignidade, que não, ao menos, estão sendo consideradas. E nós estamos defendendo essas condições, que elas sejam respeitadas, que elas se respeitem, porque se também elas estão nessa situação foi porque essas pessoas também, elas aceitaram isso desde o início. Elas também não souberam conduzir, não souberam se fazer respeitar. Elas aceitaram, elas se submeteram a aventureiros que surgiram do nada para serem secretários de saúde, que foram presos vários, para serem... Durante a pandemia, pelo menos 5, né? Para serem gestores, né? Não, eu quero que vocês me ajudem a lembrar isso. Sim, mas, sim. assim, a gente não pode falar isso com naturalidade e achando que isso não deve ser relembrado. Não, vamos relembrar isso todos os dias. Simone Papaz, o Marcelo Campelo, foram 3 e falta mais um. Eles foram presos de operações da Polícia Federal ainda na época da pandemia da Covid. E foram soltos. acredito que nada mudou. Talvez mude agora, uma nova gestão, embora curta. Talvez mude, mas imagino que não deve ser fácil, sabe por quê? Porque aí não depende mais de um gestor, aí depende de todos. Falando de pandemia, Armando, a notícia, né, o caso dos ventiladores comprados numa loja de vinhos foi uma denúncia exclusiva feita pelas equipes de jornalismo aqui do programa 18 Horas, que ganhou uma repercussão até internacional. Na sua visão, essa foi com certeza assim, a notícia que mais repercutiu, uma notícia que saiu aqui do nosso programa? Eu acho que todas as notícias em relação a esse período pré-pandemia e pós-pandemia têm o mesmo tom. Na minha cabeça, na minha percepção, todas elas deveriam ter o mesmo peso, sabe? Porque aborda da mesma situação. São vidas humanas e são vidas que estão sendo desrespeitadas, algumas ceifadas indiscriminadamente todos os dias. Não tem uma contabilidade ainda disso correta. Acho que não interessa até hoje para a gestão pública isso, por N motivos, porque senão acho que além de ser mais notório a calamidade, é quase que impossível resolver isso tão rápido no estado que está. Tornaria as coisas, talvez gerasse um pânico. Agora, pessoas que têm experiência que eu tenho de ver de perto a situação de gestão e que tem dados, fica alarmado, sabe? Eu me sinto muito alarmado já há mais de 7 anos. E não teve um único dia que eu senti que eu podia relaxar sobre isso. E eu agradeço muito vocês. Eu quero fazer um agradecimento nominalmente, não? O Paulo Castro, o Sérgio Bartolo, o Karime, o Kennedy, que me abandonou, que saiu, não sei porquê. Era para estar, faltou cadeira, né? Faltou. Eu acho que a Nathalie foi um presente que nós ganhamos. Eu agradeço muito. A Vanessa Lima, que desde o primeiro momento mostra um empenho que me comove. Eu acho isso é o tipo de equipe que eu gostaria de ter. O Rodrigo, o Luciano, o Trovão, o Ari Guedes, que está aqui operando, Ivan. Eu acho que o Carlão, que tá num ano sabático aí, mas sempre apoiou. A Aldiné, que está comigo desde o começo da rádio. A Karime vai e vem, mas está
comigo desde o início da rádio. Sou cria da rádio, aluna de Armando Mendes, ele me... O André. Né? O André Meirelles. O André Meirelles, né? Agradecer o Graciano também, que dá o apoio dentro do possível como diretor da rádio. Agradecer o Marcelo Potomati também, que exige cada vez mais e é responsável por tudo que a gente vê aqui, a técnica toda, mas principalmente a esses colaboradores que se dispõem a vir aqui e trazer informação, dar a cara. Isso tudo que a gente faz fica registrado. Esse registro é perene. Eu acho que isso no futuro vai ser analisado, talvez até de uma forma que hoje a gente não avalia, mas nós participamos de momentos históricos com esse programa. E para terminar, eu quero dizer que eu gostaria muito que as pessoas tivessem... Acho que é a segunda vez que eu falo em 7 anos nesse programa. Eu não fiz o programa para mim. Esse programa foi feito literalmente para ser uma forma de oportunizar todas aquelas pessoas que gostariam de ter acesso a um meio de comunicação para tratar de questões com nível de importância como esta da segurança da saúde pública, porque hoje não é mais um caso só de saúde pública, é que não tem segurança nenhuma a saúde pública, você não tem garantia de nada, você não tem a menor possibilidade de ir para um lugar que deveria ser talvez em muitos casos a tua última esperança, e chegar lá observar isso e conseguir alguma confiança, né? Não vai dar certo. Quando você vê profissional lá sem a menor condição, o lugar sem a menor condição, não tem remédio, os caras estão ali numa situação vexatória, talvez estejam mais doentes que a pessoa que chega lá, talvez estejam num drama muito maior do que aquelas circunstâncias que eles estão presenciando, que eles são responsáveis. Então, assim, é um filme de terror que, para mim, continua... não é nem uma série, é o mesmo capítulo. E vou falar mais uma coisa em relação a essa questão da pandemia. O mundo inteiro está preocupado com possíveis surtos de novas pandemias, né? Eu digo que aqui não precisamos de pandemia, nós ainda estamos na consequência de algo endêmico aqui, que é a falta de espírito público e de gestão pública. Isso mata mais que qualquer pandemia, e isso está sendo premiado quando os gestores não são julgados e passam anos e anos. O cara é réu, talvez em mais de um processo. O último governador, o anterior, não, simplesmente não é julgado. Ninguém se manifesta. Tá tudo beleza, tudo bacana. Eu acho que é uma vergonha para esse estado. Eu acho que é uma vergonha para qualquer brasileiro. E mais ainda, eu acho que isso é totalmente indigno, porque se a pessoa não deve, corre, meu amigo, para terminar esse processo o mais rapidamente possível, porque isso mancha qualquer relação para um gestor público ou alguém que tenta ou vai tentar um novo mandato. Então, por que ele não corre para resolver isso logo, para tirar isso logo do caminho e mostrar que você é inocente? Por quê? Não interessa, não? Que essa história tem um ponto final? Teve ponto final para muita gente.
Muita gente inocente. Então, bom, por isso que eu não dou entrevista todos os dias, porque eu sou um cara indignado com essa situação. Mas a gente segue aqui indignado também. Mas vocês me ajudam a diluir um pouco isso. Não, imagina, a gente segue indignado. Mas nesses 7 anos, a gente, antes de encerrar, eu queria até agradecer publicamente, Armando, porque assim, há 7 anos eu estou aqui acompanhando pautas de saúde, ouvindo denúncias, trazendo dores da população amazonense, mas o nosso programa também já ajudou a salvar algumas vidas, e principalmente vidas de crianças. Isso, eu acho que a primeira missão que eu recebi, né, quando eu cheguei aqui no programa 18 horas, foi acompanhar a crise, né, que o Amazonas vivia ali naquele momento, onde nós acompanhávamos as crianças cardiopatas que naquele momento aguardavam atendimento, precisavam de uma atenção especial. E a partir daquele momento que aquelas mães tomaram conhecimento que o nosso programa estava ali para abraçar aquela dor e que a gente pôde salvar a vida de algumas daquelas crianças, você acredita que a partir daquele momento viu que a gente estava cumprindo a nossa missão? Eu acho que vocês estão cumprindo a nossa missão todos os dias. E esse caso principalmente das crianças, né, foi objeto de uma discussão que eu tive quando esse programa estava com 6 meses mais ou menos. Um dia a gente vai falar sobre isso, mas a resposta que eu tive foi assim: você sabe que a maioria dessas crianças já nasceram com elas não são muito normais, né? Elas têm um problema assim. Não sei. Eu sei que precisa fazer uma cirurgia. Não, mas elas já são assim. Então, assim, o que significa assim? Bom, quem me disse isso é a pessoa que era responsável pelo Estado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que operar ou não operar, o destino dessas crianças já estava selado. Não é assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode decidir e nem espero que alguém tenha essa capacidade de decidir o que vai ser um milagre e o que vai ser apenas uma pequena tentativa ou uma grande tentativa. Mas assim, quando a pessoa não tem espírito público, quando não tem empatia, quando a pessoa não tem humanidade, quando a pessoa não tem o mínimo de sensibilidade, é assim, é fácil justificar por que o outro é daquele jeito, por que o outro é fácil, assim, se abstrair da responsabilidade. O problema é quando o cara é governador, que ele aceitou ser governador, ele se propôs a ser governador. Ele tem aquela responsabilidade. Ele quer essa responsabilidade, acima de tudo ele quer. Então, atenção, governadores e pretensos governadores e possíveis novos governadores, pensem bem. Sabe, servir não é brincadeira, não. Servir é um negócio extremamente digno, de pessoas que pensam no próximo, e completamente indigno para aquelas pessoas que simplesmente falta para elas espírito público. Então, assim, eu acho que os caras se ofendem e se sentem indignados em serem cobrados de qualquer coisa. Então, quando a gente foi cobrar a cirurgia dessas crianças cardiopatas, que na época eram mais de 270, eu fiz 2 observações. Eu falei disso, a maior parte já está condenados. Sabe por quê? Aqui não tem leite suficiente de UTI. Não tinha UTI aérea para fazer essas transferências? Não é só isso. É porque aqui tinha um hospital, não sei se ainda está, não estou acompanhando isso, um hospital de referência cardíaca que era o Francisca Mendes.
Então, para fazer essas cirurgias, teriam que serem todas realizadas no Francisca Mendes. E aí, o que acontece? Não tem leito de UTI para tudo isso. E criança é diferente de adulto. Quando faz uma intervenção cardíaca, até onde eu pesquisei, era muito é muito imprevisível quantos dias precisa ficar no leito. Então, se a fila chegou a 270 e não tem leitos para 50, então, obviamente, não poderia fazer mais essas cirurgias, e aí é uma corrida contra o tempo e uma tragédia. A única forma de evitar, uma sugestão simplista, mas foi o que eu pensei naquele momento, mas não consultei ninguém especialista sobre isso. Tem vários especialistas, né? Tem sempre no governo pessoas que entendem muito sobre o assunto. Uma sugestão que eu vi assim rapidamente seria pedir então o descredenciamento do Francisca Mendes para aquele momento. Descredencia, não é mais hospital de referência. E agora pede ajuda dos outros governadores, dos outros estados, para mandar essas crianças para serem operadas e distribuir e tentar salvar o maior número possível de crianças. Obviamente isso não foi nem sequer considerado. Eu não sei, teve um rapaz aqui que representava os pais. Logo depois ele entrou para a política e não tocou mais no assunto. Acredito que, como 99,9% dos políticos desse estado foram silenciados por vários fatores. Um deles, porque uma voz sozinha não é ouvida. Quando tem 100 gritando algo mais alto, o problema de um chamando atenção ali fica perdido. A imprensa, de uma maneira geral, ela foi diluída em blogs e influências e coisas assim, que são presa fácil para dinheiro de grupos políticos. A classe política, eu acho que nunca teve uma classe política tão ignóbia, acho que na história desse estado. A classe política como um todo. Aí todas as esferas. Eu não tô, inclusive eu não digo só no estado, eu digo no país inteiro. Eu acho que eu nunca vi, mas na história desse estado, aí eu acho que está em primeiro lugar. Eu acho que aí nós conseguimos atingir o primeiro lugar. Porque se você vê, aqui não teve avanço nenhum, a não ser se você levar em consideração o avanço na solidez, no crescimento de grupos políticos que geriram essas tragédias de forma a ganhar dinheiro com essas tragédias, porque veio ajuda para cá e a gente não viu hospital de campanha de retaguarda, a gente viu um hospital de campanha polêmico, nós vimos mais processos, mas nós não vimos absolutamente nada conduzido de forma eficiente, transparente e nenhum legado, a não ser na imaginação, na cabeça, sei lá, de pessoas desqualificadas para gerir o estado. E me assusta uma coisa: muitas destas pessoas, eu percebo que elas se auto-enganam achando que foram excelentes, porque querem concorrer a novos mandatos. Eu só posso acreditar que essas pessoas estão sofrendo de delírio, sabe? Talvez seja consequência também de alguma coisa que ocorreu nesse período que a gente nem percebeu, nós não percebemos, porque tem muito delírio aqui, as pessoas deliram demais aqui. É impressionante, eu não posso acreditar a insensibilidade,
a gente encontre uma característica nova no nosso povo. Nosso povo se tornou quase que um modelo de aceita tudo. Vem pra cá, aceita tudo. Agora, esse ano de eleição tão importante para presidente da República e para governador, como é que você analisa a expectativa? De repente está um pouco otimista, quem sabe que o eleitor aprendeu alguma coisa? Eu acho que uma parte da população aprendeu, uma parte não aprendeu e não vai aprender mais. Não dá tempo. Talvez as próximas gerações tenham uma visão diferente. Eu vejo assim, por exemplo, hoje nós estamos com o presidente visitando aqui. É um presidente que eu acredito que não só no discurso, mas nas ações, tem defendido bastante a nossa situação quanto à Zona Franca, quanto à nossa existência, quanto à nossa possibilidade. Tem essa questão aí da 319, que virou quase que um marco, né? Em todas questões. A discussão política, de uma forma geral, só fala disso, né? Eu gostaria muito, mas muito mesmo, porque eu sei que ele tem uma sensibilidade muito especial quanto a isso. Nós temos amigos em comum. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu lembro do dia que ele deu uma entrevista aqui na rádio, que ele falou: quando eu for presidente, eu vou dar a entrevista aqui no programa de novo. Bom, já vai ter outra eleição, não teve essa. Mas eu entendo que as demandas são muito mais importantes do que dar uma entrevista aqui com a gente. Mas eu aprendi a admirar o presidente por várias ações. Eu tenho muita informação de bastidor e realmente é uma pessoa que eu admiro e que eu tenho motivos para acreditar que, se ele tivesse informações sobre a nossa condição de saúde pública, com a veemência que eu estou dizendo aqui, que vocês dizem todos os dias, ele já teria, com a sensibilidade que ele tem, ele já teria apontado alguma solução, indicado alguma forma de esperança. Mas na gestão local, eu não sei quantas vezes eles levaram essa pauta. O último presidente na época, o Bolsonaro, eu sei que ele foi variamente questionado. E levaram essas pautas, e eu sei que, olha, imagina uma coisa: Bolsonaro Durão, gay tal, Paraná, toda essa história, foi sensível a todas as questões. Eu sei que ele mandou ajuda para cá. Ao mesmo tempo, negacionista, a vacina não serve, mas mandou recurso para cá. Mandou dinheiro, sim. Então, assim, essas contradições. Aí hoje nós temos um presidente humano, apaziguador, viaja às vezes para defender como mediador a paz entre países. É uma pessoa extraordinária. Não é possível que ninguém consiga. Ninguém conseguiu. Não é que ninguém consiga. Eu acredito que conseguiria facilmente com ele ajuda para melhorar, salvar nossa situação aqui. Acho que não houve o menor interesse. Simplesmente isso. Partindo do Estado, Partindo do Estado. O presidente do país todo, e ainda colabora com várias outras questões internacionais. E aqui nós estamos vivendo a maior tragédia. Não passou, ao contrário, antes da pandemia já era uma tragédia. Agora é insuportável. Eu diria o seguinte: fujam para as montanhas. Tá muito difícil. Saiam, corram saída pela esquerda, pela direita, mas é a realidade, infelizmente. Olha, é a realidade. E espero sinceramente que surja nessa próxima eleição não só propostas, mas que surja uma luz
que realmente façam com que as pessoas tenham vontade de votar. Que tenham realmente, que seja uma votação em massa, que elas realmente reivindiquem esse direito, porque é a única forma, não tem outra. Agora, pensem muito bem em quem vocês vão votar, porque é uma carência tremenda de pessoas com empatia e espírito público. Então, eu vou votar em pessoas que têm espírito público. Eu sei quem tem espírito público. Ainda tem. E pode surgir novos. Mas é a minoria. É a grande minoria. E, bom... De eleitores novos, Armando, estava dando uma pesquisada aqui agora, em todo o Brasil, a gente tem mais de 2 milhões de eleitores ali com aquela idade entre 16 e 17 anos. E aqui no Amazonas, a gente também teve um crescimento desses jovens aí, tirando, né, fazendo a retirada do título de eleitor, mais de 1,6%. Você acha que esses jovens, esses novos ares que vão chegar ali para votar pela primeira vez, pode trazer alguma mudança pra gente? Sem e eles dúvida. São os nossos principais ouvintes, né, Dani? Sem dúvida, tá na mão deles. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. O jovem que vai decidir, ele precisa entender o poder que ele tem. Ele precisa entender que ele vai ter uma esperança de vida maior do que a nossa. A medicina prova isso. A ciência está garantindo isso. Então ele vai precisar de um sistema de saúde melhor do que nós temos, porque ele vai passar mais tempo aqui. Ele vai precisar de uma segurança pública melhor do que nós temos. Ele vai precisar de emprego, uma qualificação melhor, uma educação melhor. Tudo para ele vai ter que ser melhor. Nós ficamos muito pouco tempo aqui. E não é simples. A tendência das próximas gerações, já nasceu a geração de 120 anos. A próxima já estão falando em 150. Ou seja, preciso votar com muita consciência, porque vai saber que vai ficar na mão desses políticos, desses gestores, exato. Todo o planejamento bem sucedido leva anos. E a infância, né? Essa primeira parte da nossa existência, né? Ela tem muito a ver com o poder público. Sabe, o poder público, ele impacta imediatamente nisso. Isso é fundamental, tanto a gestão municipal, quanto a gestão estadual, quanto federal. Os primeiros anos, eles vão definir os próximos, né, dessa vida, né? Então, essa geração que está aqui agora, eu imagino que ela ainda teve oportunidade melhor do que a geração que nasceu nesses últimos 7 anos. Então, talvez essa geração anterior, a que vai votar agora, possa ser a geração que tem aprendido mais e que possa salvar essa que está desenvolvendo agora, desses últimos 7 anos. Porque essa geração foi a mais prejudicada, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, foi a mais prejudicada. E as pessoas que já estão numa idade mais avançada também precisam muito dessa empatia. Então... Um equilíbrio. Onde está, né? E o único momento que a gente pode mudar alguma coisa é votando. Depois é só reivindicar, protestar, fazer uma série que aqui não resulta em nada. Aqui a justiça não se move, o cara é réu e não é julgado. Aqui o cara vai num hospital e é mandado de volta para casa para morrer, porque não tem lá nada o que fazer. Eu sei de um caso muito triste, de uma criança que veio de uma comunidade indígena, ficou dias com os pais adolescentes, não falavam bem português. A criança ficou na calçada, no hospital, esperando para ser atendido. Não atendiam, diziam que não tinha como atender.
só podia ser nesse hospital. Até que uma das profissionais notou que todos os dias estava aquela família lá, a criança desacordada, não morreu por milagre, e viu que o caso era gravíssimo, conseguiu internar, e aí era muito grave, a situação realmente era muito grave. E aí entraram em contato comigo. Eu não sou nenhuma autoridade, eu não sou mais do que o idealizador desse programa aqui, e por causa desse programa entraram em contato comigo para ver se podiam vir aqui para pedir ajuda para tirar a criança de Manaus, porque tinha um instituto que poderia ajudar em São Paulo. Eu falei, tem que solicitar do governo. E aí, isso sim foi um único milagre que eu vi. O governo se sensibilizou e conseguiu uma UTI para mandar essa criança. Porém, como não poderia deixar de ter a marca do governo, conseguiu uma UTI que foi fazendo pinga-pinga. Primeiro foi para um estado, pegou a criança aqui. Primeiro foi para um estado, depois foi para outro, depois para outro, depois para outro. Aí, quase no outro dia, ela chega no hospital. Caso gravíssimo, hein? Quando falaram comigo, eu falei o seguinte, ó, essa criança, essa indígena, povos originários, como dizem hoje, ela é a pessoa mais importante da tua vida e da minha vida. Ela representa tudo, o que ainda tem de humanidade. Se a gente não fizer tudo o que for possível para essa criança, não tem mais sentido nenhum, absolutamente nada. Tá entendido isso? Tá, muito bem. Então houve um empenho, todo mundo trabalhou e tá muito bem. Aconteceu um milagre, essa criança fizeram o tratamento, recuperou, mas antes dela ir, aconteceu um fenômeno. Teve um momento que, ainda aqui em Manaus, ela acordou, falou bem português, muito esperta, contou tudo o que aconteceu e depois voltou pro coma. Nossa. Mas ela sensibilizou todo mundo naquele momento. E aí ela foi tratada, se recuperou. Um tempo depois, voltou para cá, depois foi para a aldeia e lá ela morreu de inanição. Então esse é o estado que nós estamos. Eu sei de histórias assim quase toda semana. Eu não vou falar todos os dias para não parecer mais dramático, mas quase toda semana. São crianças que chegam com problemas de formação ucraniana, face, acidentes. Eu me preocupo muito com o lado de crianças. Não sou político, não pretendo ser político. Se puder evitar é melhor, porque eu estou vendo que o sistema é um sistema muito falho. Eu acho que cada cidadão tem que sim votar com consciência, mas tem que fazer a sua parte, não esperar pelo poder público, tem que fazer tudo o que é possível, porque o poder público está muito lento. E uma criança, uma pessoa que sofre um acidente, uma doença crônica, um paciente renal, um caso de violência, um lugar onde a delegacia fecha 5 horas da tarde. Não tem condição. Eu nunca ouvi falar disso. Acho que nem na Rússia. São delegacias plantonistas, né? Chamadas aqui no Amazonas. Eu acho que nem na Rússia, no auge do comunismo, tinha algo tão fechado, sabe, para o cidadão. Feriado, entendeu? E funciona em horário comercial. É uma coisa de louco. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Simplesmente eu acho que as pessoas precisam de uma vez por todas se manifestarem e buscarem seus direitos de uma maneira unida, consciente, de uma maneira inteligente, de uma maneira possível, né? Que é simplesmente manifestar a sua indignação e encontrar dignidade. Eu não vejo dignidade assim, eu não vejo exemplo de dignidade dada por os últimos gestores, eu não vejo exemplo de dignidade dado pela justiça. Eu vou terminar com um exemplo aqui. Eu estou dando testemunhos meus. Eu fui caluniado há uns meses não, há alguns anos. Aí entrei com um processo. Aí
o advogado que pegou isso perdeu o prazo, muito bem. Aí fui novamente, sempre período de eleição, novamente o mesmo material, mesma matéria, o mesmo pessoal. Aí eu entro com um processo crime, porque eu fui acusado ali, fui caluniado de ter cometido crimes. Então eu entrei no criminal. Bom, aí passa 1 ano, 2 anos, o juiz não julga o mérito. Conheci o juiz pessoalmente, não quis entrar em contato com ele para não contaminar o processo. Nunca pedi nada. O processo foi parar na mão da irmã desse juiz, uma juíza. Ela, ou algum assessor, considerou improcedente. Ou seja, eu posso ser caluniado, posso ser acusado de crimes, que isso não resulta em nada. Tem a lei do fake news, pelo menos isso deveria ser levado em consideração, e agora vai ter que ser colegiado. É a 3ª tentativa que eu estou fazendo de defender a minha honra, a minha dignidade. Então, assim, eu não vou parar nunca, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não aceito. Injustiça eu não aceito. E eu acho que todo cidadão deveria agir assim. Não aceite injustiça. Não seja vilipendiado. Não aceite ser enganado. Não seja estúpido. Não seja desmoralizado. Não seja conivente com essa falta de respeito, com essa falta de espírito público, com essa falta de capacidade de exercer a profissão que está sendo paga para servir. São servidores. Existe justiça ou não existe? Ou só existe justiça para sustentar advogado, para sustentar uma elite, assim como só existe saúde para sustentar plano de saúde, para sustentar uma elite. Olha a situação, se você tem dinheiro, você não termina de pagar nunca pela tua saúde. Se você não tem dinheiro, você não vai ter chance nenhuma. Nenhuma. Essa é a realidade. Você vai chegar, aí vai chegar no hospital, o cara vai dizer, não tem esse material. Mas tem um fulano ali que tem, ele pode conseguir, mas tem que comprar. Aí junta a família toda faz uma vaquinha, compra, superfaturado, uma coisa que tinha direito de que tivesse. Por exemplo, determinados tipos de equipamentos que o hospital tem que fornecer, chega lá, não tem. Eu não vou especificar nenhum, mas tem vários tipos. Mas o paciente não pode ficar, que seja uma fralda. O hospital tem que ter. Não, a família tem que comprar. Determinados tipos de materiais que poderiam ser mais adequados em termos de calibre. Para criança, tem para adulto. Aí o cara chega assim, com um pai, tem um bebezinho assim, diz assim, vai ter que implantar isso no crânio do bebê. Mas só tem esse aqui de adulto, ele é grosso. Ele é assim, bom, mas é o que temos, né? Agora existe para criança, que é pequenininho assim, que é um calibre menor, mas nós não temos. Mas tem um cara que vende aí. Mas tem que implantar agora, tem 2 horas para implantar, tem 1 hora. O centro cirúrgico vai estar aberto, vai estar disponível daqui a 1 hora. O pai sai desesperado, a mãe sai desesperada. Quanto custa? R$5.000 só. 3.000, 4.000 não. Aí o cara vai lá e compra lá aquele caninho, aquele negócio lá e tal. Aí chega lá, sabe? Era uma coisa que era para ter no hospital, sabe? Por onde foi o recurso disso? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém entende. O Estado sempre está devendo mais, sempre está pedindo mais empréstimo. As pessoas sempre estão... Agora, tem 2 coisas que a gente vê muito aqui nesse Estado: festa disso, festa daquilo, feriado disso, feriado daquilo, homenagem disso, homenagem... fulano homenageado, o cara que veio 2 vezes em Manaus aqui, ganha título de cidadão. Propostas assim
inimagináveis, parece um circo e ninguém fala nada. E quando fala só o mínimo necessário para ganhar um leadzinho, alguma matéria, para ter aí na rede social alguma coisa. E é a única coisa que interessa. Bom, é chato a gente ficar falando, desabafando assim, né? É muito chato. Eu gostaria de estar dizendo outras coisas. Eu gostaria de dizer que depois de 7 anos nós cumprimos a nossa missão e agora podemos escolher outra. E não é o caso. Nós seguimos na mesma missão, não vamos escolher outra. Nós estamos aqui para defender a saúde pública e as outras políticas públicas importantes, fundamentais para a dignidade, para a capacidade que todos nós buscamos alcançar, de levar o melhor que a gente deseja para toda a população, né, para os ouvintes, para as pessoas que assistem a gente aí pelo YouTube. Aí, eu acho que isso vai para o mundo inteiro. E eu espero sinceramente, e faço votos sinceramente, eu tenho muitos amigos na política, tem políticos que eu respeito, não me entendam mal, eu sou filho da política, eu acho extremamente importante a política, eu não sou um anarquista, não é isso, não me entendam mal, mas eu acho que estamos carentes, não só de saúde pública, nós estamos carentes principalmente de gestão pública, de espírito público. Então observe quem tem propostas, quem tem algo concreto para dizer e que já tenha feito algo concreto. Pode não ser apenas no setor público, pode ser na vida privada. Eu acho que o importante é ver o que as pessoas fazem, não o que elas dizem. Então, olha por aí e vem se a intenção está clara dessa pessoa. Ou se é mais do mesmo, mas o discurso é muito fácil prejulgar tudo. Quem nunca sentou na cadeira prejulga, acha que é fácil. Não, é difícil pra caramba. O cara que é gestor público, o cara que é executivo, é um escravo. Ele não é um rei, ele é um escravo. O cara que pensa que vai para um lugar desse para ser rei, ele está completamente equivocado. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade será a exigência de servir. Então, quer servir mais? Então, almeja um cargo superior. E seja competente. Bom, não tem mais nada para comentar, não. Só agradecer a todos que fazem 18 horas, né? E me colocar à disposição e colocar o programa à disposição. Também quero agradecer a Rádio Mix, que permitiu o programa. A Rede Mix, principalmente, que abriu uma exceção. Então a gente não pode deixar de lembrar que a Mix teve a sensibilidade de permitir e entendeu essa necessidade. A gente avançou o programa aí do Graciano bastante, mas é um registro. Eu acho que eu tenho esse direito, depois de 7 anos, ser a segunda vez que aí dilui em 7 anos os minutos que eu fiquei conversando com vocês, e eu acho que está perdoado qualquer excesso. Mas nada a acrescentar, apenas agradecer. E a gente que agradece muito a oportunidade de estar conseguindo desempenhar essa profissão no jornalismo de uma forma tão independente e conseguir passar as denúncias importantes para a sociedade, porque a gente sabe que não é em qualquer veículo que a gente tem essa independência e essa liberdade de essa poder isenção, falar, né? Exato. Realmente de poder abrir o microfone, Exato. trazer voz para essas pessoas. Ontem, por exemplo, foi um exemplo disso. Eram quase 9 da noite, estava falando com Karime, acabei de receber uma denúncia. A situação é essa e as pessoas realmente acreditam no potencial do nosso programa, na resolução desses problemas. Então, com certeza, é muito gratificante para a gente que está aqui todos os dias. Eu sou fã número 1 do programa.
Eu sou fã de vocês, eu tenho um amor, um respeito, uma admiração totalmente justificada pelo trabalho que vocês fazem todos os dias, pela dedicação, pela seriedade, pela competência. Eu acho que não tem nada, nenhum parâmetro aqui no estado próximo de vocês. Eu não estou desmerecendo os outros companheiros, eu estou dizendo apenas que são trabalhos específicos. Tem muitos jornalistas que eu admiro aqui. Aliás, isso aqui é um celeiro de jornalistas. Tem jornalistas brilhantes, mas dedicado a uma causa muito clara como essa e não cansar. São 7 anos, não são 7 dias, não são 7 meses, são 7 anos e com a pandemia no meio. Então eu acho que vocês, eu não poderia ter uma equipe melhor. Então, estou muito feliz, eu que agradeço o privilégio. E peço uma coisa, estejam sempre com essa certeza que eu confio em vocês. Por isso que eu interfiro tão pouco. É muito difícil interferir em alguma coisa. É fato. Porque eu confio, vocês são realmente pessoas com consciência e fazem um trabalho com muita responsabilidade. Isso me passa uma tranquilidade que eu acredito que todo responsável por um veículo gostaria de ter, sabe? Então isso para mim, e vocês assim não me fizeram uma pergunta. O que vamos ter para os próximos 7 anos? E eu que vou fazer essa pergunta. Conta. Quando vamos discutir isso? Bom, seguir cenas. Porque até agora a gente continua com a mesma pauta, a gente não fala de outra coisa porque... Não deixam, né? Não deixam. Não nos permitiram. Eu gostaria de estar aqui falando de tecnologia, de educação, desenvolvimento, de empregabilidade, de oportunidades de outros temas de desenvolvimento, né? Mas a gente ainda tem que continuar no básico do básico, que é o direito a continuar vivo, em condições, sabe? Vamos continuar com essa intenção. É a única coisa que eu vejo que nós podemos ter orgulho de sermos diferentes, porque a gente não muda de intenção. Pode mudar qualquer coisa, mas a intenção não vai mudar. Pode mudar as pessoas, amanhã estamos, amanhã não estamos, mas a intenção, se sobrar um aqui, segue. Vai seguir. Tá ótimo. E é assim que a gente encerra? Eu acho que vamos seguir. Pra cima. Vamos seguir. Vamos seguir, gente. Vamos só dar um intervalo. Amanhã tem mais. Muitíssimo obrigada pela honra de recebê-lo aqui no programa 18 horas na Rádio Eu Mix. que agradeço. Armando Clóvis Mendes, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Vamos então a últimos felicitações dos nossos ouvintes. Não vamos deixar de colocar. E a gente depois segue direto para o editorial 18 horas. Para toda a turma da Rádio Mix, do programa 18 horas, que está completando aniversário. Muito sucesso para Karime, Leão, para o Quem Paz e toda a equipe de produção da rádio e do programa. Desejo muito sucesso, muita felicidade e muita prosperidade para esse programa que é amado por Manaus toda. Um forte abraço, Darlison Bredemon, produtor de eventos. Olá, minha grande amiga e jornalista Karime Leão. Aqui quem fala é a também jornalista Maria Goretti. Quero dar os parabéns a você, minha amiga, e a toda a equipe do programa 18 horas da Rádio Mix em Manaus, pelos 7 anos no ar, em defesa das comunidades, da justiça social, do meio ambiente e sempre com respeito aos fatos, à informação correta e cobranças aos que estão à frente de empreendimentos e da política. 18 horas.
Editorial 18 horas. Hoje é um dia especial para todos nós. O programa 18 horas completa 7 anos. Foram quase 1.700 programas. Nesse dia, juntos, temos muito a comemorar. Aqui trouxemos informações relevantes para a nossa audiência. Discutimos assuntos importantes para o Amazonas e para Manaus. Não temos a pretensão de ser os donos de toda a verdade, mas durante esses 7 anos, não abrimos mão de noticiar o que precisa ser noticiado, de mostrar os problemas que precisam ser solucionados e de cobrar de quem é de direito as medidas que precisam ser tomadas. É para isso que serve o jornalismo, e as autoridades existem para darem soluções aos problemas das cidades, do estado e do país. Hoje, só temos a agradecer a todos que fazem o 18 horas, em especial a nossa audiência. A audiência que é o motivo de estarmos aqui nesse horário de segunda a sexta-feira. O nosso desejo é que possamos contar com a sua audiência especial por muito e muito tempo. Obrigada. 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.